Fala galera, beleza? Marcos falando com vocês, e aí, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre o famoso teste de Turing, que sem dúvida é um dos principais e mais discutidos assuntos no contexto histórico da inteligência artificial. Em 1950, Alan Turing publicou um artigo chamado Computing Machinery and Intelligence, que em português, Máquinas e Inteligência Computacional. É um artigo que, resumidamente, aborda sobre a capacidade que as máquinas têm de pensar e de serem inteligentes. Turing inicia esse artigo com a seguinte questão: as máquinas podem pensar? Porém, como o processo de pensar tem uma definição difícil, ele trocou a pergunta por: há como imaginar um computador digital que faria bem o jogo da imitação? Daí o nome do filme, O Jogo da Imitação, que conta um pouco da história de Alan Turing e sua incrível invenção, que inclusive eu aconselho você a assistir. Turing queria que essa pergunta fosse respondida, e no restante do artigo ele argumenta as principais objeções à proposta que máquinas podem pensar. O cientista afirmou ainda que, se um computador fosse capaz de enganar um terço de seus interlocutores, fazendo-os acreditar que ele seria um ser humano, então estaria pensando por si próprio. E como de fato funciona esse teste de Turing? Em um mesmo ambiente, existem dois humanos e um sistema de inteligência artificial. De um lado está um humano, interrogador, e do outro lado, um humano e um sistema de inteligência artificial. O interrogador entra em uma conversa com linguagem natural, via teclado, com o outro humano e também com a máquina. E caso ele não consiga distinguir se está conversando com a máquina ou com o ser humano, é um indicativo de que o sistema é inteligente e passou no conhecido teste de Turing. Porém, o teste não é perfeito e tem fraquezas. Turing não declarou explicitamente que o teste de Turing poderia ser usado como medida de inteligência. Esse teste foi proposto para uma medida de capacidade de pensamento e inteligência de uma máquina. A proposta, obviamente, foi recebida com criticismo tanto por filósofos como por cientistas da computação, já que o interrogador pode determinar se uma máquina está pensando comparando com seu desempenho com o comportamento humano. Esses elementos podem ser questionados. A confiança no julgamento do interrogador, o valor da comparação simplesmente do comportamento e o valor de comparar uma máquina com um homem. Por causa disso e de outras considerações, alguns pesquisadores de inteligência artificial questionaram a relevância do seu teste no seu campo. Por exemplo, em 2014, um chatbot foi capaz de enganar 10 de 30 juízes numa competição organizada nos moldes do teste de Turing. Qual a conclusão devemos tirar disso? Que os computadores são capazes de pensar ou que o teste de Turing não é suficiente para determinar isso? Bom, independente da resposta, uma coisa é certa: Alan Turing foi um incrível matemático e seus estudos se tornaram a base para a tecnologia atual. O matemático foi perseguido, humilhado em público e impedido de acompanhar os estudos sobre computadores por ser homossexual, numa época que isso era considerado uma doença na Inglaterra. Para não ser preso, foi obrigado a aceitar um tratamento com hormônios femininos, também conhecido como castração química. Muito triste, pessoal. Ele com certeza foi uma pessoa admirável pelos seus feitos, e saiba que provavelmente esse mundo com smartphones, tablets, internet nunca teria existido se não fosse por ele. Obrigado, Alan Turing. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até os próximos vídeos.